Olá, tudo bem? Pensa comigo. Se no seu plano de negócio o seu produto é físico, você adquire diretamente de um fornecedor, é sobre isso que nós vamos refletir aqui. Pode ser que você esteja com algumas dificuldades, até mesmo de lembrar de certas coisas que no momento está um pouco esquecido. Espero te ajudar. Aqui você vai refletir, você vai lembrar e vai amadurecer as suas ideias. Aí você já vai deixando seu comentário, já curte o vídeo e nos siga. Eu quero te lembrar aqui que este vídeo é o 3.4, é o passo 3 que foi subdividido em 4 partes, 3.1 até o 3.4. Se você não assistiu os demais, aqui no canal você vai ver eles. Então você pode chegar no canal e assistir esses vídeos anteriores. Veja bem, esta é a situação onde a pessoa vai adquirir, seja de um fabricante, de uma distribuidora, o produto físico, o produto acabado. Já estando em condições para a venda direta para o consumidor final ou até mesmo uma empresa. Por exemplo, uma roupa, uma mesa, peças de carro, perfume, etc. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma tempestade de ideias. Veja bem, a primeira ideia, sendo o produto é físico, deve o empreendedor conhecê-lo profundamente. Todas as suas descrições, a sua segurança, a sua utilidade, os seus benefícios, conhecer a sua garantia, pois assim poderá oferecer esta solução para ajudar o seu público-alvo a solucionar suas dificuldades. A segunda ideia, com esse conhecimento do produto, você vai verificar se ele pode ser utilizado conjuntamente com outros, se eles podem se complementar entre si. Assim você vai poder agregar valor no produto e aumentando as suas vendas. Vou te dar um exemplo, uma blusa com um colar, uma calça com cinto, o sapato com a meia, o perfume com o desodorante. A terceira ideia é você ler as orientações que acompanham cada produto, o manual do produto, e aí você adquira todas as informações, inclusive para ajudar na compra de produtos, esses produtos que são considerados semelhantes, que têm a mesma funcionalidade. Por exemplo, um celular com uma configuração que seja necessária porque você precisa. Um notebook também com a configuração que seja preciso para as suas tarefas. E muitas vezes não precisa ser de última geração. Você vai adquirir uma roupa com o mesmo tecido que serve para uma atividade física. A quarta ideia é a seguinte. Outro ponto que tem que ter em mente ao adquirir um produto de um fornecedor é saber se este é um produto que ele é consumível ou que ele seja durável, ou então que ele não seja durável ou que seja um in natura. Por exemplo, o produto durável pode ser um liquidificador, porque o mesmo consumidor ele não vai comprar outro tão cedo. Um outro exemplo, se o seu produto é um alimento consumível, pode ser que o consumidor vai comprar esse produto todos os dias, toda semana. Você vai vender todo dia a mesma pessoa. A quinta ideia é o empreendedor ele ter consciência do tipo de produto que comercializa. Isso é de grande importância para saber o retorno do cliente em adquirir novamente. Pode ser num tempo curto ou, dependendo do tipo de produto, o seu retorno será num tempo muito longo. E aí corre o risco de o cliente comprar de um ou outro. Por exemplo, uma máquina de lavar vai demorar em comprar outra. Um outro exemplo são produtos de padaria. Pode ser que vai adquirir várias vezes. Outro exemplo é uma roupa. Pode ser que ele leve um tempo médio aí para adquirir um novo produto. E essa questão de você saber o tempo de consumo do cliente conforme o seu produto, isso vai impactar muito na sua gestão financeira. Você precisa atingir o seu ponto de equilíbrio. E aí o seu produto, você vai saber se ele for de muito giro, você vai conseguir ter uma ideia que você vai atingir seu ponto de equilíbrio num tempo menor.
O seu trabalho de marketing pode até ser o mesmo, mas ele vai ter um retorno mais rápido. Mas se o seu produto for demorado, o consumidor demorar muito, aí você vai ter que criar outras estratégias para atraí-lo, porque senão o seu ponto de equilíbrio, a sua gestão financeira vai ficar defeituosa. Uma sexta ideia, que é um outro fator importante saber, o tipo de produto, será para você definir a sua estratégia de marketing, como eu estava falando antes. Dependendo da situação, é para atrair o cliente para o consumo constante ou para você criar uma necessidade de consumo constante. Você vai criar nele um hábito. Em ambos os casos, é importante sempre você associar os dois tipos de produto, aqueles que são duráveis e aqueles que são consumíveis. Uma sétima ideia, vamos pegar, por exemplo, o produto consumível. Produtos consumíveis ou não duráveis são aqueles produtos ou bens que têm uma vida útil curta. Esses produtos eles são usados na sua própria finalidade. Eles deixam de existir quando são consumidos. Então, nesse sentido, eu levo em consideração como produto consumível, por exemplo, um bolo, um salgado, o papel, a tinta. São produtos acabados que eles vão extinguir com o seu próprio uso ou após a sua própria data de validade. Outra questão que tem que observar nessa ideia é que tem muitos produtos que são utilizados para fabricar um produto, que então são as matérias-primas, que você tem que conhecer bastante para comprar as melhores, ou talvez não compre as melhores, mas aquelas que vão atender uma certa qualidade no seu produto, naquilo que você vai estar fabricando. Oitava ideia. Outra importante observação é quanto ser fungíveis. Alguns produtos eles podem se substituir por outros da mesma espécie, da mesma qualidade, da mesma quantidade. Por exemplo, o café, o milho, a soja, o dinheiro, a fruta. Então, dessa forma, é importante você ter noção se o produto ele é consumível, se ele é fungível. Por exemplo, uma padaria, seus produtos são consumidos e acabam no próprio consumo. No entanto, eles podem ser substituídos por outros da mesma espécie. Aí eu te pergunto, qual a importância de saber disso com clareza? É que o seu cliente ele vai poder consumir seu produto de uma forma reiterada e constante. Então, com essa lucidez de raciocínio, o marketing vai trabalhar conforme a característica do produto. E aí ele vai atrair, ele vai vender e ele vai manter o cliente no seu negócio. Por exemplo, no caso do prestador de serviço, pode ser que ele precise uma única vez e depois ele vai passar muito tempo para utilizar novamente desses serviços. Vou te dar um exemplo. Um conserto de notebook, um conserto de celular, o conserto de um motor de automóvel, o conserto de uma máquina de lavar, o conserto de uma máquina de lavar, um micro-ondas. Um outro exemplo de serviço pode ser aquele serviço por uma manicure. A pessoa retorna em 15 dias e 10 dias, uma vez por mês. Agora estão fazendo unha de gel, que demora um pouco mais. Um cabeleireiro que presta o serviço ali para a mulher ou para o homem. O barbeiro. Então o tempo de retorno desse cliente, conforme o produto ou serviço oferece, é que tem que ser observado. Nona ideia. Os produtos duráveis, não consumíveis, são produtos que têm uma vida útil muito prolongada. Eles podem ser utilizados por diversas vezes. Eles têm uma resistência, eles têm uma durabilidade. Vou te dar um exemplo. Os materiais eletrônicos, o ferro de passar, o liquidificador, a máquina de lavar. Nós temos também o telefone celular. Então, no caso dos móveis, bens móveis, por exemplo, a cadeira, o sofá, a mesa. No caso dos automóveis, o carro, a moto, a lancha. Então você tem que observar que esses produtos, eles precisam ser vendidos para diversos clientes diferentes, pois dependendo da aquisição, uma nova compra vai levar um espaço de tempo muito grande.
Eu vou te dar aqui um exemplo. Ao comprar um liquidificador, o cliente ele poderá optar em mandar consertá-lo caso tenha tido um defeito, ao invés de ir lá e comprar um liquidificador novo. Então acontece que pode ser feita a associação de dois produtos, um bem durável ou não consumível e outro bem durável consumível. Por exemplo, uma máquina de lavar e o material de lavagem, a impressora, o seu cartucho de tinta, o papel A4, o notebook e a manutenção, o tênis e o limpador. Então, dessa forma, você observa que a estratégia que o marketing vai utilizar, ele vai utilizar para atrair o cliente para o consumo todas as vezes que ele precisar adquirir, ou o marketing vai criar uma necessidade para que ele adquire outro produto do mesmo modelo e ainda mais moderno. Ou até mesmo vai criar um acessório que seja durável, que seja consumível. Então, sendo assim, deve conhecer o produto para identificar quais problemas, quais necessidades, quais os desejos ou vontades ele vai resolver nas pessoas. A partir daí, identifica quem tem essas dificuldades ou quem tem e não percebe que vai precisar de uma solução e aí você cria nela esse interesse. Então eu vou ficando por aqui. Se este vídeo te ajudou, você deixa aí seu comentário, você compartilhe com seus amigos, você marca o sininho. Por quê? Porque aí você vai receber notificação de novos vídeos que eu vou postar, e isso antes mesmo de eu mesmo divulgar para outras pessoas. Então você pode me seguir também nas outras redes sociais. Lá eu sempre deixo novas dicas que vão sempre se complementando entre si, dicas que me passam, que aí eu faço um novo vídeo e vou trazendo essa informação, porque o que a gente passa aqui são as informações ainda, né, um pouco aqui, um pouco ali, e vai se complementando com o conhecimento de todas as outras pessoas que estão aí no dia a dia trabalhando em suas empresas. Eu fico por aqui e deixo aqui meu abraço, até o próximo vídeo.